E aí, pessoal, sejam bem-vindos. Vamos trabalhar aqui mais uma ideia a respeito das lentes esféricas. São os pontos fixos e os raios notáveis em lentes esféricas convergentes. Lentes convergentes. Então vamos pensar aqui o seguinte, olha que legal, tem uma borda fina com índice de refração da lente maior que o índice de refração do meio. Borda fina com índice de refração da lente maior que o do meio, comportamento convergente. Legal? É o que acontece em 99,9% dos casos. A exceção realmente é quando o examinador é bem criterioso ali e fala assim, olha, eu tenho uma lente de borda fina, mas o índice de refração da lente é menor que o do meio. Colocou essa expressão, pronto, você já fica ali com a orelha e pé falando assim, peraí, se é borda fina, mas o índice de refração da lente é menor que o do meio, então o comportamento é divergente. Caso geral, via de regra, borda fina é convergente. Tá bom. Agora, queridos, o que acontece agora é o seguinte, tem aqui então minha lente, representação do que é uma lente de borda fina, perfeito? Então a primeira coisa que nós vamos desenhar aqui é um eixo de simetria. Tá lá, um eixo de simetria. Dividindo a lente bem na metadinha. Fechou? Tá aí, dividi a lente na metade. Perfeito. O que acontece agora? Bom, cada superfície da lente, cada curvatura da lente, teve o seu respectivo raio. Espera aí que eu vou pegar meu compasso aqui para a gente desenhar junto. Pegando meu compasso, o que acontece? Eu vou ter aqui com vocês a ideia do seguinte. Olha só meu compasso, que belezinha. Eu quero então desenhar a curvatura da lente, lapidar a curvatura. Então, vem aqui, desenhei a curvatura da lente, ó lá. Desenhei a curvatura da lente, que beleza, né? Então, juntando aqui, olha que belezinha, curvatura da lente. Então, mas espera aí, para isso você fez o quê? Colocou a ponta seca do compasso sobre o eixo principal e desenhou a curvatura. Então esse pontinho aqui corresponde ao quê? Ao raio de curvatura. Então, daqui até a superfície da lente, eu tenho o raio de curvatura. Né? Raio de curvatura. Legal, perfeito. Muito bem. Mas deu-se um nome diferente, um nome bonitão, né? Chamou-se ponto de antiprincipal da região onde eu vou colocar o objeto. Antiprincipal, onde está o objeto. Legal? Então, AO, antiprincipal do objeto. Precisa anotar isso? Olha aqui, ó, AO. Né? Antiprincipal. De quem? Do objeto. Mas nada mais é do que o ponto onde eu coloquei a ponta seca do meu compasso e desenhei ali a curvatura da superfície da lente. Na metade da distância, como a gente já conhecia em espelhos esféricos, na metade da distância vai estar aqui o foco. Poxa, então quando eu falo foco, aí ó, FO, foco da região onde está o objeto, foco objeto. Perfeito? Legal? Tá, que mais? Mas tem outra superfície? Poxa, pode ter uma outra superfície formadora aqui, ó. Uma outra superfície formadora, formando a outra superfície da lente. Então vamos formar a outra superfície da frente da lente. Está do lado oposto aqui ao que a gente está colocando a ponta seca do compasso. Então você fala assim, por isso dá esse nome antiprincipal, olha só, formando aqui uma outra superfície. Coloquei a ponta seca do compasso aqui. Então, vai se formar aqui, vai ter nessa posição o AI, antiprincipal da região onde vai se formar a imagem. Antiprincipal da imagem. Então, AI, antiprincipal da imagem. E na metade da distância, eu vou ter quem? FI, foco-imagem. Foco da região onde se forma a imagem. Foco
imagem. Legal? Tá bom? Ora, segredinho, o que a gente conhecia lá de espelhos esféricos também vai passar a ser válido aqui. Que seja o quê? Poxa, o foco objeto é metade do antiprincipal. É metade do raio de curvatura. E o foco imagem, a mesma coisa, metade do antiprincipal, metade do raio de curvatura. Então, foco na metade da distância do raio de curvatura. Fechou? Legal? Então, nós temos aí os pontos para uma lente convergente. AO, FO, AI, FI. Perfeito. Agora, o que é legal a gente também desenvolver aqui é caminho de raios que são muito bem conhecidos, os chamados raios notáveis. Raios notáveis para lentes esféricas convergentes. Como é que são esses raios? Então, primeiro raio aqui que nós vamos desenhar, olha que legal. Raios de luz que vêm paralelo ao eixo principal. Então, o chamado raio paraxial. O raio paraxial, quando toca uma lente convergente, o raio de luz caminha paralelo ao eixo principal, seja aqui por cima, seja por baixo, ou aqui. Enfim, todo o raio de luz caminhando paralelo ao eixo principal, quando atravessa a lente, ele atravessa a lente e é desviado para onde? Para o foco. Desviado para o foco. Legal? Por isso que o pessoal brinca pegando lente convergente, né, e apontando o eixo principal para o Sol. Né? O que vai acontecer quando faz isso? Poxa, ao apontar uma lente convergente para o Sol, né, ora, os raios solares vão atingir a lente de forma praticamente paralelos, né? Aqui, ó, atingiu a lente, vão convergir para onde? Para o foco. Aqui na região focal, o pessoal coloca uma folha, coloca um mato, coloca papel e aí pega fogo, né? Concentra os raios solares. Opa, então eu posso usar uma lupa, posso usar uma lente convergente para criar fogo, então, para incendiar, para pôr fogo nas coisas? Pode, e isso já foi até caso, né, de acidentes em que a pessoa, por exemplo, vai lá e constrói uma superfície sem querer, sem maldade, e a superfície ficou curva. Ah, mas a superfície ficou curva e os raios solares começaram a incidir sobre a superfície curva. Nossa, mas formou uma lente convergente onde concentrou os raios nessa região, então, no foco, né, a concentração da luz, e aí, né, vai superaquecer aquela região, podendo inclusive pegar fogo. Tá? Mas, dali, vamos lá, o que a gente vai aproveitar aqui? Primeiro raio notável. Primeiro raio notável é o raio paraxial, paralelo ao eixo de simetria, quando cruza a lente, aponta para o foco. Fechou? Legal? Esse é o primeiro raio de luz aí, notável. Tem outros? Temos mais 3 raios notáveis. 3 raios cujo caminho eu posso dizer que eu conheço com certeza. Qual é o próximo? Vamos trabalhar a ideia da reversibilidade, que seja, né? Se o raio que vem paralelo cruza a lente e desvia para o foco, raios paralelos quando cruzam apontam para o foco, então um raio de luz ou raios de luz que saírem do foco, quer dizer, eu tenho aqui uma lâmpada exatamente sobre o foco, quando os raios de luz espalhados pela lâmpada tocarem a lente, como é que eles vão ser refratados, como é que eles vão ser desviados? Então, desviou, saindo como paraxial. Então, princípio da reversibilidade. Raios paralelos cruzam a lente e apontam para o foco. Quando os raios saem do foco, cruzam a lente e saem paralelos. Ah, perfeito? Que legal, né? Então, segundo raio notável. Fazendo uso aqui do princípio da reversibilidade, né? Ora, muito bem. Tem mais raios? Tem um importantíssimo para a gente fazer a construção de imagens.
né? O raio de luz que passa aqui pelo meio, ó, bem pelo ponto central da lente. Esse pontinho tem um nome, né? Esse pontinho é chamado de CO, centro óptico da lente. Cruzamento do eixo principal ou eixo de simetria com a lente, centro óptico. Quando um raio de luz passa pelo centro óptico, não sofrerá desvio. Opa, então eu vou ter um raio de luz que aponta para o centro óptico e não vai sofrer desvio, vai continuar o seu caminho. Opa, raios de luz então que atravessam pelo centro óptico não sofrem desvio. Mas e se fosse mais para baixo aqui? Não sofre desvio, vai entrar pelo centro óptico, vai continuar o seu caminho sem sofrer desvio. E se viesse por baixo? Vai passar pelo centro óptico, não vai sofrer desvio, tá? Então, raios de luz que atravessam o centro óptico não sofrem desvio, continuam o seu caminho. Fechou? Importantíssimo esse raio para a gente fazer a construção de imagens. Raios de luz, então, que apontam para o centro óptico não sofrem desvio. Legal, né? Terceiro já. Falta um último raio, que é uma última propriedade, né? Não tem aí costume de ser utilizado em provas, na construção de imagens, mas é uma propriedade importante a gente conhecer. Qual seja? Um raio de luz que emerge, sai aqui do anteprincipal do objeto, saiu do anteprincipal, tocou a lente, vai desviar, cruzar a lente e voltar para o anteprincipal da imagem. Perfeito? Por baixo também? Por baixo também. Então você fala assim, poxa, se veio aqui, saiu do anteprincipal, atravessa a lente, volta para o anteprincipal. Legal? Quarto raio notável. Então nós temos aqui os pontos e os raios notáveis para lentes convergentes. Nós vamos utilizar dois raios, o primeiro e o terceiro. O raio paraxial e o raio que passa pelo centro óptico. Com esses dois raios é mais do que suficiente para a gente fazer a construção de imagens em lentes tanto côncavas como convexas, como lentes convergentes e lentes divergentes. Legal? Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, galera!